Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos falar sobre a ditadura chilena. Bora pra aula? Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Eu aproveito para te convidar a entrar na minha campanha no site Apoia-se. Nessa campanha, a partir de qualquer quantia, você apoia o canal, apoia a gravação de vídeos, de material para continuar levando o conhecimento histórico para outros lugares. A partir de qualquer quantia, você tem ali como recompensa um canal no Telegram, onde eu vou enviando material exclusivo para os apoiadores e links dos vídeos antes deles subirem aqui para o YouTube. Então eu conto com o apoio de vocês. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante do século XX, que é a ditadura militar no Chile. Nós vamos falar aqui no canal sobre outras ditaduras na América do Sul, então espera aí que vai ter mais vídeos sobre a ditadura na Argentina, por exemplo. Mas se você quiser saber um pouco sobre a ditadura do Brasil, tem vídeo aqui no canal, na playlist de História do Brasil, onde eu já falei sobre isso. É importante entender um pouco sobre a ditadura no Brasil também, porque a gente vai falar de todo esse contexto de ditaduras na América do Sul. Antes de começar, eu queria ler um trechinho aqui de uma análise de uma historiadora especialista em América do Sul, onde ela vai falar sobre esse contexto da América Latina no século XX, sobre esse contexto de regiões que foram colônias de exploração durante muitos anos e que no século XX tem aí grandes transformações. A historiadora vai dizer o seguinte: pensar a América Latina dos últimos 2 séculos significa, em grande medida, refletir sobre o tema da nação. A questão nacional é de vital importância quando pretendemos investigar a trajetória política, os movimentos sociais, a estrutura econômica e os problemas relativos à identidade cultural dos países latino-americanos. A ideia de libertação nacional foi elemento central do ideário da maioria dos movimentos revolucionários latino-americanos nos últimos 2 séculos. Desde as guerras da independência do Haiti e da América Hispânica, nas primeiras décadas do século XIX, até as revoluções cubana e nicaragüense na segunda metade do XX. Constitui-se uma persistente cultura política nacionalista nos países latino-americanos, baseada na defesa da soberania nacional em contraposição ao colonialismo, ao imperialismo e à dependência. Os movimentos que reivindicaram o nacionalismo na América Latina se manifestaram de formas variadas, defendendo projetos políticos diversos e ou antagônicos, como o conservadorismo, o republicanismo liberal, o socialismo ou o autoritarismo de direita. Em todas essas vertentes políticas, é possível detectar a presença de concepções nacionalistas, em que a defesa da soberania e a construção de uma identidade nacional tem papel central. Então é desse contexto que a gente está falando aqui hoje. Esse contexto, especialmente a partir da década de 60, 70, nos países da América do Sul, onde nós temos essa defesa de uma soberania nacional, mas no caso aqui, como a gente está falando de ditaduras, de um processo ideológico mais conservador e autoritário. E não foi diferente no caso do Chile. Bom, durante a década de 60 no Chile, nós tínhamos 2 frentes políticas diferentes. A primeira delas era uma frente chamada de Frente da Ação Popular, formada por comunistas, socialistas e democratas que eram contrários às forças imperialistas, tanto externas quanto internas. Lembra que a gente está falando de um contexto aí da Guerra Fria. Do outro lado, a gente tinha ali tendências mais de direita, que eram constituídas por latifundiários, financistas e grandes industriais e também pelo partido chamado Democrata Cristão. Entre 1964 e 1970, nós tivemos o governo de Eduardo Frei, que era um representante da democracia cristã. Esse governo não deu conta de controlar, por exemplo, o processo inflacionário, o desemprego e a situação econômica cada vez mais complicada no Chile. Isso vai fazer com que essas 2 frentes que eu comentei aqui com
vocês se mobilizem por projetos políticos de mudanças para a política e economia chilena. No caso da esquerda, o movimento popular e operário vai se tornar cada vez mais radical, trazendo projetos políticos radicais. Na década de 70, para concorrer às eleições, as esquerdas se unem em torno da chamada Unidade Popular, que tem como candidato à presidência o Salvador Allende. É com essa mobilização que Allende vai acabar sendo eleito presidente nesse ano. Basicamente, a ideia do Salvador Allende era implantar o socialismo no Chile de forma lenta e por vias constitucionais. A ideia de Salvador Allende era transferir o poder político para as mãos dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores do campo, realizar uma reforma agrária e, aos poucos, fazer a nacionalização dos recursos naturais chilenos. Quando a gente pensa nisso, aqui na América Latina, né, esses recursos naturais são extremamente importantes. E, no caso do Chile, a gente tem a extração do cobre, que era ali o ponto-chave da economia chilena nesse contexto. O Salvador Allende, ele defendia que fosse indispensável uma reforma por meio da Constituição, e essa reforma colocaria nas mãos do povo, dos trabalhadores, que seriam os verdadeiros donos dessas riquezas naturais chilenas. Então, isso está muito aliado aí dentro de um contexto imperialista, especialmente quando a gente pensa na Guerra Fria. No campo político, Salvador Allende ele pretendia substituir as duas câmeras chilenas por uma câmara, um regime ali unilateral, né? O Salvador Allende defendia que o regime presidencialista e o parlamentarismo ele era corrompido, ele era autoritário. E aí, pensando também no próprio judiciário, o Salvador Allende também tinha um projeto para essa área. Allende defendia então que o judiciário tivesse uma independência real e positiva. Ele dizia que até os magistrados criticavam o processo da justiça chilena, dizendo que ela era lenta e que muitas vezes ela era cara e injusta. Por isso, o Salvador Allende vai dizer que não basta todos serem iguais perante a lei, mas a lei ser igual perante a todos. Ele defendia que a justiça não fosse uma justiça de classe. Pensando aí na questão econômica, o Allende defende também a divisão de empresas em 3 áreas diferentes: a área estatal, a área mista e a área privada. Aconteceria então uma nacionalização imediata do cobre, era a maior fonte de riqueza do Chile nesse contexto. Depois então do petróleo, dos bancos, dos transportes e também dos seguros. Além disso, o câmbio e o comércio exterior seriam de monopólio estatal. No campo, continuaria então um programa de confisco de terra, de expropriação daquelas terras que excedessem o máximo de capacidade. Pensando na questão da política externa, a Unidade Popular defendia processo de autodeterminação. Então existia uma crítica muito forte ao imperialismo, ao colonialismo. Havia também uma questão de solidariedade com relação à Revolução Cubana, se reconhecia essa revolução e se colocava o Chile como um dos países ali dentro desse contexto latino-americanos. Importante dizer aqui que, obviamente, que todas essas manifestações do novo governo chileno trouxeram aí uma oposição muito forte, não só das próprias oligarquias chilenas e de uma oposição chilena, mas também do próprio governo dos Estados Unidos. Nós estamos falando, como eu já disse, de um contexto de Guerra Fria extremamente importante nesse momento. Então, qualquer tipo de atitude considerada comunista, considerada contrária aos interesses dos Estados Unidos, iria então ser reprimida. Não foi diferente no caso do Chile. Os Estados Unidos então preparam uma forte oposição, sabotando a economia do país. Dessa forma, os Estados Unidos vai deixando de comprar o cobre, que era a principal fonte de renda dos chilenos. No final de 1972, o Salvador Allende inclusive vai anunciar que essa situação de bloqueio, de sabotagem econômica, vai causar um prejuízo de 200 milhões de dólares para o Tesouro Nacional chileno. Dentro do Chile também, a oposição passa a trabalhar em 2 frentes diferentes. A primeira frente vai boicotar qualquer tipo de nova atitude econômica, política chilena. Então nós vamos ter aí várias manifestações, greves, inclusive de setores fundamentais para o funcionamento da economia, como greves de caminhoneiros, por exemplo. Várias associações que eram
conservadoras, contrárias ao governo. Vários sindicatos patronais também preparam essas greves, essas manifestações que causam inclusive uma escassez no abastecimento de produtos essenciais para a população chilena. Com essa situação, inclusive, surge um mercado negro de venda de produtos que estavam faltando, e isso vai fazer também com que haja uma suspensão do crédito de bancos internacionais. A segunda frente que vai lidar com essa situação de oposição é uma frente que está relacionada então às Forças Armadas, e vai ser a partir daí que nós vamos ter o golpe militar chileno. No dia 11 de setembro de 1973, as Forças Armadas, lideradas pelo militar Augusto Pinochet, vão invadir o Palácio La Moneda, que era o palácio onde estava ali o presidente, né, o poder executivo, e vão tomar então o poder político do Chile nesse contexto. Essa invasão vai causar inclusive o suicídio de Salvador Allende, e a partir daquele momento se inicia toda uma sistemática de repressão, de assassinato e de perseguição a quem fosse dessa unidade popular ou até simpatizante do governo de Allende. A ditadura de Pinochet ela vai durar de 1973 até 1989. Então, nesse contexto, de uma forma geral, nós temos, como eu disse, a repressão àqueles que eram favoráveis ao governo de Allende, a reversão de todas as conquistas da classe trabalhadora nesse contexto, o favorecimento de grandes negócios, dando inclusive importância e ajudando ao capital estrangeiro. Os partidos políticos foram dissolvidos e a gente tem o início de uma censura à imprensa. Nesse longo período, nós temos aí assassinatos, desaparecimentos e bastante repressão e autoritarismo. Na década de 70, como eu disse, nós tivemos aí um período então chamado de ditaduras do Cone Sul. A região aqui não só do Brasil e do Chile, mas também da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, onde a gente tem ditaduras de caráter tecnocrata, bastante inflexíveis e que vão ser um período aí bastante obscuro para a democracia na América Latina. Interessante apontar aqui também que essas ditaduras tiveram uma espécie de articulação. Por meio de uma operação conhecida como Operação Cóndor, financiada e ajudada pelos Estados Unidos, esses países vão se unir em torno dessa repressão. Basicamente, a Operação Cóndor foi uma aliança entre os regimes militares, não só do Chile, como do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Também teve participação ali da Bolívia, que teve uma ditadura que vigorou entre 75 até meados da década de 80. E essa operação ela significou a cooperação entre os serviços de informação e de repressão desses países, inclusive para a troca de prisioneiros, de assassinatos de oponentes políticos, de montagem de um quadro de pessoal, de criação de banco de dados, entre outras coisas. Todas as ações da Operação Cóndor eram muito bem articuladas. A gente tinha um banco de dados central que ficava localizado no Centro Coordenador, no Chile, que recebia as informações de todos os países membros aí. Então, além das ações militares, a espionagem secreta também fazia parte de um sistema que permitia que os agentes militares atuassem de um país a outro. É interessante dizer que as garras aí da Operação Cóndor, elas extrapolaram as fronteiras da América do Sul, e países como a Itália e os Estados Unidos foram palco de ações muito ousadas, inclusive para matar cidadãos latino-americanos que eram conhecidos como subversivos, aonde quer que essas pessoas se encontrassem. Então, na década de 80, nós temos aí uma rearticulação dos movimentos de esquerda, muito ligados ao Partido Comunista, como o Movimento de Esquerda Revolucionário e a Frente Revolucionária Manuel Rodrigues. E nessa década nós temos aí várias mudanças para se chegar na abertura política. Em 85, existiu uma tentativa de diálogo com Pinochet que foi recusada. A palavra de ordem desses movimentos era a eleição livre. Nesse mesmo período, nós temos também divergências dentro das próprias Forças Armadas, que eram uma base de sustentação para o Pinochet, e, inclusive, existia toda uma tentativa
de se fazer uma reforma na Constituição que havia sido outorgada por Pinochet e que dava direito de que ele estivesse na presidência basicamente até o final do século. Em 1987, nós temos a retomada dos partidos políticos, exceto aqueles que eram marxistas, e no ano seguinte, em 1988, o Pinochet ele sofre uma derrota dentro de um plebiscito que vai impedir que ele continue se candidatando à vaga de presidência. Essa questão é extremamente importante porque agora nós temos então um processo de transição da ditadura para a democracia e em 1989 as eleições livres, finalmente e diretas, vão dar a vitória para um candidato do Partido Democrata Cristão, Patrício Aylwin. Mesmo com essa abertura democrática, nós ainda temos algumas questões importantes que mantêm o Pinochet, de certa forma, ainda circulando nesses espaços importantes. Então, a Constituição de 1981, por exemplo, ela previa que o Pinochet poderia continuar no cargo das Forças Armadas até 1998, que é o que acontece. E nesse mesmo ano, o Pinochet deixa o cargo das Forças Armadas, mas toma um cargo no Senado, um cargo vitalício. Nesse mesmo ano, o Pinochet estava fazendo ali um tratamento médico em Londres e ele é detido, ele é preso, isso sob julgamento da justiça espanhola, que estava julgando ele, por crimes contra a humanidade. Depois de muitos dias preso, com 84 anos, o Pinochet foi considerado aí incapaz, por conta da sua condição de saúde, de entrar em julgamento e foi liberado para retornar para o Chile. Em 2004, a Suprema Corte revoga a imunidade de Pinochet e defende que ele deveria ser julgado pelos crimes na Operação Condor e pelos crimes de morte, tortura e desaparecimento de milhares de pessoas do movimento político. Em 2005, a polícia inclusive abre um inquérito com relação a Pinochet e a sua família por questões de corrupção durante o período da ditadura. Descobriu-se que Pinochet e os seus familiares transferiram 27 milhões de dólares para bancos estrangeiros durante o período do regime militar. Os últimos relatórios dão conta de 40 mil mortos durante o período da ditadura no Chile e isso faz com que a ditadura chilena seja uma das mais sangrentas da América do Sul. Bom, pessoas, então é isso. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu comentário, tira aqui a sua dúvida que eu respondo para vocês, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se interessar pelo assunto, com quem precisa estudar um pouquinho mais sobre esse assunto e fiquem ligados que logo tem mais vídeos sobre as ditaduras na América do Sul. E até a próxima aula!